Olá, meu nome é Silvia, sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia da Univesp do Polo de Araraquara. Esta é a atividade da semana 6 da disciplina Educação Mediada por Tecnologias. Falarei sobre a feminização do magistério no Brasil, tendo como base a videoaula 23 da disciplina História da Educação. Bom, no período colonial não era permitido que as mulheres fossem para a escola. Com a proclamação da independência e a promulgação da Lei de 15 de outubro de 1827, essa realidade começa a mudar. Foram criadas as escolas de primeiras letras para as meninas e, com isso, as primeiras vagas para as mulheres no ensino primário. Era ensinado apenas ler e escrever, as 4 operações básicas da aritmética, religião e prendas domésticas, porque eles acreditavam que as mulheres não tinham necessidade e nem inteligência para estudos mais elaborados. Assim, as professoras eram contratadas por sua moral e não por seus conhecimentos científicos. Nos últimos anos do Império, essa situação começa a mudar. As mulheres passam a ser admitidas na escola normal e, aos poucos, ela se torna predominantemente feminina. A escola normal era a única opção para as mulheres que queriam continuar estudando depois de se formarem no ensino primário. Lá tinham as moças que queriam estudar para se tornar professoras, porque não tinham perspectivas de fazer um bom casamento, mas também as que tinham essa perspectiva de um bom casamento, mas queriam uma formação melhor antes de casar. Mas foi em 1940 que ocorreu de forma mais ampla. Com a construção dos grupos escolares, surgiu a necessidade de contratação de mais professores. E com a desvalorização, dos professores e os baixos salários, os homens não tiveram muito interesse, abrindo assim espaço para as mulheres em sala de aula. Sai de cena um mestre rígido, sisudo, e entra a jovem normalista, a jovem bonita, de sorriso doce, que foi citada em poesias e músicas. As mulheres também eram vistas como seres mais doces, mais maternais, então elas desempenhariam melhor este papel. E também a mulher não precisava ganhar muito, porque, segundo a visão da época, esse salário que elas ganhariam seriam para os seus luxos. Elas não eram chefes de família, não tinham que sustentar a casa, então ela não tinha que ganhar bem. Era uma visão até errada, porque em muitos casos as mulheres tinham sim que sustentar a casa, porque os maridos ou não tinham emprego, ou não queriam trabalhar, enfim. Segundo a pesquisadora Zélia De Martini, apesar do aumento das mulheres em sala de aula, elas dificilmente conseguiam ocupar cargos mais altos, como a inspeção e direção escolar. Mesmo que elas tivessem mais condições, estudos, esses cargos eram sempre ocupados por homens. Somente a partir de 1960, as mulheres começam a lecionar no ensino secundário, o que para nós hoje seria do 6º ao 9º ano. Mesmo porque nesse período as mulheres já existiam algumas mulheres com ensino superior, então elas podiam lecionar no secundário. Esse cenário ele foi uma enorme mudança na perspectiva do papel da mulher na sociedade, pois elas começaram a trabalhar fora de casa, realizando uma profissão bem vista pela sociedade. Era uma profissão difícil, porque muitas delas eram enviadas para longe de suas casas, então elas passavam dias viajando para um lugar distante, um lugar desconhecido, ficavam hospedadas na casa de pessoas que elas não conheciam para poder realizar esse trabalho. Apesar dos estereótipos e de todas as dificuldades que as mulheres enfrentaram, esse meio profissional passou a ser praticamente dominado pelas mulheres. Porém, a luta não terminou. Ainda hoje, os professores da educação básica ganham pouco, trabalham muito, e é preciso um olhar mais atento e mais cuidadoso para esse setor tão importante da nossa nação. Obrigada.